Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Conexão Goss. Olá, muito boa noite a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, a todos os nossos telespectadores que se fazem sempre presentes no nosso programa Conexão Goss, do nosso canal Goss Comab. Quero aqui agradecer a todos os nossos internautas, a todos os nossos telespectadores que nos assistem, que interagem conosco e que na semana passada tiveram acesso aos nossos programas, assistiram e interagiram sobre a nossa programação, elogiaram. Alguns pontos foram feitos por parte de alguns também que participam do programa e que são conhecedores também da área nossa de comunicação. E hoje, eu, Bergson Carvalho, no quinto programa, já estamos no quinto programa, é verdade, quinto programa, agradecendo a vocês aí por essa imensa e radiante participação. Então, eu quero informar hoje que o programa também tem dois blocos muito interessantes, onde nós vamos chamar aqui o nosso repórter aqui, a Doc, que já é conhecido, que é o Ezio Marinho, que vai estar entrevistando um dos nossos veneráveis. Aliás, deixa eu só abrir aqui um leque, porque cada semana nós vamos ter aqui a presença de um venerável que vai estar falando sobre a sua loja. O que é o venerável? A venerança vem, certo? Que é o nosso líder que comanda os trabalhos das lojas. Cada uma loja tem um venerável, tem um seu líder. E vamos dar continuidade à nossa programação, lembrando, certo? Que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. Está aqui, ó, tajazinha já está aparecendo. Você aperta aí, dá o like, toca no sino e compartilha e dá também a sua opinião, que a sua opinião é muito importante para nós. E vamos dar seguimento ao nosso programa com o nosso repórter, como eu disse anteriormente, a Doc Ezio Marinho, que vai estar agora com o nosso querido Demetrio Souza, venerável da loja Luiz Crescencio Pereira, número 36, muito conhecida como LCP 36 aqui do Goss. Alô, Ezio. Boa noite, Bergson. Boa noite, telespectadores. Nós estamos aqui nesse exato momento com o nosso venerável mestre da Luiz Crescencio Pereira, de número 36. E gostaria de perguntar ao venerável o que na realidade representa ser venerável de uma loja. Qual a sua função na realidade para que o povo que está em casa, a nos assistir nesse momento, possa entender o que é a venerança de uma loja maçônica? Boa noite a todos, boa noite, meu irmão Ezio. De forma objetiva, o estado de estar venerável, a gente não pode dizer que é ser, porque primeiramente a maçonaria nos ensina que nada é eterno é só o grande arquiteto do universo. Então assim, dentre os irmãos mestres, é eleito um irmão para um mandato conforme um mandato político. E aí, dentre os irmãos da loja, eu fui eleito para um mandato de 2 anos, da qual estarei conduzindo os trabalhos da melhor maneira possível. E passados esses 2 anos, conforme determina a nossa Constituição, virá um outro irmão, um outro mestre maçom, que irá ficar responsável pela loja. E aí, eu deixarei de estar venerável e passarei a ser um obreiro. Estarei servindo a nossa loja da melhor maneira possível e com todo o amor no coração que eu tenho pela maçonaria. Observando essa sua resposta, eu gostaria de que o senhor nos dissesse, para mim, telespectadores, o que na realidade o senhor está desenvolvendo durante esse seu mandato, né, perante a loja Luiz Crescencio Pereira, de número 36. Então, meus irmãos, a maçonaria, ela visa o aprimoramento pessoal. Um grande sábio, o meu grão-mestre, disse que a maçonaria é uma faculdade do humano, né? Faculdade do ser humano, uma faculdade de desenvolvimento pessoal. Então o venerável mestre tem que ter sempre em mente o intuito de desenvolver os irmãos,
para que ele se aprimore cada vez mais como pessoa e, como tal, a gente também tem que procurar trazer a maçonaria para a próxima sociedade, desenvolvendo ações internas, como, por exemplo, desenvolver sessões Magna Branca. Mês passado a gente teve aí a campanha do Setembro Maio Amarelo. Fizemos aqui uma palestra de uma psicóloga, que é um tema importantíssimo, que cada vez mais está inserido na sociedade. Ela nos trouxe dados alarmantes e, como tal, esse mês a gente tem aí Outubro Rosa, uma campanha importantíssima para a saúde aí das cunhadas. Então, o apoio da maçonaria deve ser incondicional, tanto para nossas cunhadas, como também para a sociedade. Então, o dever da maçonaria é, de certa forma, apoiar essas ações. Então, na condição de venerável mestre, eu procuro desenvolver ações, trazer palestra, para que nós, além de nós como marido, a gente conscientize nossas cunhadas, filhos, sobrinhos e a sociedade como um todo nessa questão, por exemplo, do Outubro Amarelo. No próximo mês a gente está trazendo aqui um médico, que é o mês de novembro, é uma campanha que faz alusão à saúde do homem, é o Novembro Azul. Então, o nosso papel é procurar aprimorar cada vez mais nossos irmãos e estar de portas abertas para a sociedade, fazendo sempre o papel da maçonaria, que ela está inserida no contexto histórico, tanto do Brasil quanto do mundo. Vendo a sua resposta, ouvindo a sua resposta, eu gostaria que o senhor quebrasse aqui um paradigma que é muito visado e falado, que a maçonaria não adentra mulheres. O senhor está sempre referindo-se a cunhadas e referiu-se também a uma doutora que esteve na sua loja. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que na realidade é ser cunhada na maçonaria. Então, quando o irmão adentra a ordem, quando ele passa a ser chamado de irmão. Então, se eu te reconheço como um irmão, obviamente a sua esposa passa a ser a minha cunhada. E nós, maçons, temos um entendimento que não é só o candidato que se torna um maçom. Obviamente vem a família toda. Trago aqui que a maçonaria realmente é exclusiva para homens, mas a gente jamais vai deixar de abraçar as cunhadas, os sobrinhos. Então a gente desenvolve o que a gente chama de sessão Magna Branca, um evento para trazer as nossas famílias. Então a gente também, para trazer a família para próximo da maçonaria, para desenvolver, a gente tem a Ordem de Molê, já está com o capítulo aberto, a gente logo mais vai trazer as filhas de Jó. Então é isso, nós absorvemos a família, entendeu? Então, através de sessões de Magna Branca, através dos capítulos, para que a família esteja inserida e as cunhadas estejam entendendo que o seu marido esteja em um local de homens bons e de bons costumes. Observando a sua resposta, vê-se que realmente a maçonaria é voltada para a família. E nesse momento eu quero agradecer a você, telespectador, e voltando aqui a palavra ao nosso irmão Bergson. É com você, Bergson. Muito bem, Ézio. Parabéns aí pela reportagem, pela matéria. E dando continuação aqui ao nosso trabalho, eu estou aqui com o nosso grão-mestrado, que é o nosso grão-mestre José Mildo Pinheiro, e o nosso grão-mestre adjunto, que é o Luiz Crescêncio Pereira, que vão estar comigo numa pequena entrevista, onde vão fazer alguns relatos sobre os trabalhos feitos durante a semana. Houve algumas viagens. Vamos conversar agora com o nosso grão-mestrado e eles vão nos passar os resultados. Muito boa noite, grão-mestre. Boa noite, meu irmão Bergson Carvalho. Em primeiro lugar, parabenizá-lo por esse excelente trabalho que você tem realizado à frente do canal GOS, com seu programa Conexão GOS, onde estamos sempre procurando trazer a melhor informação do Grande Oriente do Ceará a todos os nossos obreiros, internautas, seguidores, e ficamos de veras muito agradecidos com o resultado que temos obtido através desse canal de comunicação. Agora eu vou dar também boa noite ao nosso grão-mestre adjunto, Luiz Crescêncio Pereira. Boa noite. Boa noite, Bergson. Boa noite, meu grão-mestre José Mildo. É com satisfação que estamos aqui mais uma vez
para tratarmos da nossa situação do querido Góes. E é com muito prazer que a gente está aqui nessa conversa bem ampla e bem objetiva. Bem saudável. E vamos conversar um pouquinho aqui sobre os acontecimentos da semana, né? Nós temos um grão-mestre também. Aliás, o grão-mestrado em si, ele já é, certo? Bem energético, ele gera na alta, né? O nosso grão-mestre andou até meio titubeando aí, porque ele não para, certo? Você sabe aquela história de alguns meninos traquinos? Pois é, esse nosso grão-mestre, ele parece que ele trouxe um pouquinho disso lá do passado, não é, meu grão-mestre? Você pode explicar um pouquinho aí sobre essas suas aventuranças aí? O que foi que você andou fazendo? Não, na realidade nós, como sempre, nos dedicamos com muito amor ao trabalho pela maçonaria, especialmente pelo Grande Oriente do Ceará. E isso é bastante cansativo, meu irmão Bergson, mas é bastante prazeroso também, porque onde nós chegamos temos aquela receptividade fraterna de todos os irmãos, de seus familiares, das cunhadas, dos nossos sobrinhos, onde nós fazemos aquele encontro de família. Também é cansativo. Essa semana nós tivemos na cidade de Jucás, onde fundamos mais uma nova loja no rito escocês antigo e aceito, que é um dos ritos que nós praticamos, é uma forma de trabalhar para quem não é maçom e está nos acompanhando. E lá nós tivemos a satisfação de fundar mais uma loja e aproveita aqui a oportunidade e deixamos os nossos agradecimentos para o presidente da Câmara Municipal daquele município, que nos cedeu não só o espaço, mas todo o equipamento, todo um aparato necessário para que pudéssemos gravar, e que eu creio que os nossos internautas tenham visto isso em duas etapas nos programas anteriores, que foi a fundação da loja São Mateus dos Iamuns, tá? Isso para nós foi muito bom, foi mais um tento, mais um trabalho feito no programa de expansão Luiz Crescêncio Pereira, nosso grão-mestre, pai do nosso irmão Crescêncio Júnior, que trabalhamos junto, tá? No dia seguinte, nós tivemos até na cidade de Mauriti, cujas informações vamos trazer aí algumas fotos, alguns registros sobre essa visita do domingo. Deixa eu falar, inclusive nós tivemos no programa da semana passada, que você que nos assistiu aí, acompanhou, tudo isso que o nosso grão-mestre está falando, também foi passado. Agora alguns detalhes que não foram vistos, não foram ditos no nosso programa, ele vai relatar aqui para nós. E aproveitando aqui também a deixa, passando para o nosso irmão Luiz Crescêncio Pereira, que não estava junto, né? Os nossos telespectadores aí que viram e sentiram também a falta, né? Nosso irmão. Realmente, Bergson. Você estava onde mesmo? Nós estávamos numa missão maçônica no mundo profano. Perfeito. Que na verdade é essa, né, soberano? Porque nós estamos encabeçando um movimento a nível Ceará com relação e contra a descriminalização do aborto até a 12ª semana. Ou seja, existe um projeto no STF, que está sendo votado agora, em que já existe um voto favorável com relação à descriminalização do aborto. O que é que quer dizer isso, meu Bergson, meu soberano e meus irmãos? É justamente que não é crime se fazer o aborto, nem para a mamãe, ou para a possível mamãe, e nem para o médico que está fazendo o aborto até a 12ª semana. Então, como maçom, como cidadão, como católico, nós nos posicionamos contra. E nós estamos participando de um movimento
junto à minha entidade, que é a OAB, para que façamos um trabalho com relação a esse movimento da descriminalização do aborto até a 12ª semana. E nós não poderíamos deixar de ser contra. E no futuro próximo nós voltaremos com esse assunto, mas desde já eu conclamo aos irmãos maçons, aos familiares de todos os maçons, que realmente reflitam o momento que nós estamos vivendo. É um momento sério, é um momento em que se está tentando dizer que não é crime, soberano irmão, o aborto. Eu sou contra e nós vamos fazer o trabalho de esclarecimento, em que nós maçons iremos nos posicionar. Muito bem, nosso grão-mestre adjunto aí, Luiz Crescêncio Pereira Júnior, explicou. Nós maçons, nós somos contra todo tipo de procedimento que venha dessa forma. E repassando aqui agora para o nosso grão-mestre José Pinheiro, Pinheiro. Seria uma honra ser da família Pereira também, né? Mas são dois adjuntos, né, aqui? Tá certo. Mas, nosso grão-mestre, agora eu queria que você relatasse pra gente, tá certo, aí, em poucas palavras, aquela trajetória, fez aquela brincadeira, mas realmente você passou mal, teve que o trabalho intenso, nós sabemos disso, e você não mede distância, você não mede forças para fazê-lo com qualidade e com amor. Então, eu peço agora que você faça aí, houve inauguração da loja em Jucás, né? E de lá também teve outras cidades que não foi citado também no programa, e que você pudesse discorrer sobre esse percurso que não foi somente na cidade de Jucás. Pois não, meu irmão. De fato, sentimos aquela ausência do nosso grão-mestre adjunto, mas era por uma causa nobre, e ele foi para Brasília enquanto nós estávamos no sertão cearense. Tá? Ele nos representou muito bem como membro do Conselho da OAB. Também estava lá levando a nossa voz, a voz do Grande Oriente do Ceará, nessa bandeira que não é espousada só por ele, mas por todos os gaussianos. Gaussiano que eu falo é todos os obreiros do Grande Oriente do Ceará que têm a mesma opinião do nosso eminente grão-mestre adjunto. Quanto à nossa viagem pelo interior, realmente é bastante cansativa, mexe muito, a idade já não é tão propícia, né? Quando a gente passa dos 60, a gente tem que se segurar na mão de Deus toda hora. Aí então nós tivemos lá, a primeira parada foi em Jucás, mas tivemos com o nosso delegado de Jair, que é de Iguatu, onde agora em novembro nós vamos inaugurar mais uma loja naquele Oriente, tá? Também tivemos contato com o futuro venerável da loja de Lavras da Mangabeira, que é também na mesma região, é caminho Iguatu, Jucás, Lavras da Mangabeira e Palmirim, que já existe a nossa loja. E no domingo nós estivemos lá em Mauriti, onde tivemos também reuniões simbólicas, né, onde alguns irmãos foram promovidos, e obviamente o cansaço físico, o estresse da viagem toda me causou uma elevação muito alta da minha glicemia, porque quase todos os irmãos sabem, eu tenho um problema do diabetes 2, e quando a glicemia da gente sobe, a gente fica com a pressão alta e tal. Então eu ultrapassei a casa dos 600 e fui levado ao hospital, tomei lá a insulina, e por recomendação médica eu passei essa semana praticamente toda de repouso, passando uma alimentação mais saudável. E graças a Deus estamos aqui em pé e a ordem,
pronto para trabalhar da mesma garra, com a mesma vontade, com o mesmo amor que nós sempre fazemos essa maçonaria, junto com o nosso irmão Crescêncio, que mesmo nas horas mais difíceis ele está do meu lado para dar continuidade ao nosso trabalho, que é a expansão do Grande Oriente Ceará. A nossa intenção é abrir mais 5, 6 lojas até o final desse ano. E se Deus quiser, nós vamos conseguir, principalmente com a abertura dos capítulos de Demolei. Em cada cidade onde tiver uma loja do Grande Oriente Ceará, nós teremos um capítulo de Demolei e futuramente as Filhas de Jó. Muito bem, como o nosso grão-mestre aí falou bem. Agora mesmo nós estamos passando aqui por uma transição climática, né? O sol com muita intensidade, realmente é cansativo. E pelo amor se torna agradável, mas não deixa de ter as suas consequências, né? Mas meu grão-mestre e grão-mestre adjunto, eu gostaria de conversar um pouquinho também sobre essa questão das visitações. Está tendo alguns rumores e eu queria que o grão-mestre, nosso grão-mestre, falasse sobre esse assunto, esclarecesse melhor, tanto para os nossos irmãos maçons, como também para aqueles irmãos que não são maçons, que gostariam de saber realmente o que está acontecendo, nas palavras Eu entendi onde o irmão está querendo chegar. Até recentemente nós tínhamos um tratado de reconhecimento mútuo e compartilhamento territorial com a Sublime Grande Loja. E esse tratado foi suspenso pelo Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja, ao qual eu tenho o maior carinho, respeito, além de irmão, é um amigo. Procuramos falar com ele sobre as motivações que o levou a tomar essa decisão não tão agradável para nós do Grande Oriente Ceará. Contudo, ficamos assim, sem uma resposta plausível, para que nós entendêssemos realmente quais os motivos que foram levados, os motivos que levaram a essa decisão. Falaram em procedimentos, claro que ele não citou fatos concretos, nem nome de pessoas responsáveis por isso. Tá? Respeito a decisão dele, porque as lojas, para que você que não é maçom, você que nos acompanha por curiosidade, mesmo que seja simplesmente para saber as coisas sobre a maçonaria, nós dizemos o seguinte: existem 3 segmentos maçônicos considerados de reconhecimento nacional e internacional, que são as grandes lojas, tá? O Grande Oriente do Brasil e os Grandes Oriente confederado à COMAB, Confederação Maçônica do Brasil. Nós somos totalmente independentes um do outro, apesar dos princípios e a filosofia maçônica ser a mesma em qualquer parte do estado do Ceará, do Brasil ou do mundo. Tá? Os sinais que a gente faz, que é tão secreto, não existe segredo na maçonaria. O grande segredo é esse, não tem segredo. Então veja, mas a gente tem que respeitar a soberania da potência amiga. Se algo desagrada a um ou outro, é um direito deles, tá? O nosso, de não aceitar determinados fatos. E isso faz com que a gente suspenda, não por definitivo, como nas próprias palavras do nosso Sereníssimo Grão-Mestre e irmão Narciso, tá? Que seja dado um tempo para que as coisas possam se reajustar e ter uma conversação, tá? Nas próprias palavras, repito, do nosso irmão Narciso,
que até que possamos nos encontrar os 3 grão-mestres, essas 3 vertentes da maçonaria cearense, Grande Oriente do Brasil, com o nosso irmão Leonardo também, que eu tenho o maior carinho e respeito, o próprio irmão Narciso e eu, como os 3 dirigentes maiores das nossas respectivas potências, e fazer aquilo que determina o nosso landmark número 14, que é o direito de intervisitação nas nossas lojas. Com certeza. Entendeu? É bom saber disso aí, que não foi descumprimento da lei, da ordem, e lembrando sempre que deve prevalecer, acima de tudo, a harmonia. Como diz o nosso Salmo 133, que bom e tão suave é que os irmãos vivam em união, né? E os landmarks estão aí, falando, seguindo meu grão-mestre. Se me permitir, o landmark número 14, o landmark, para você que não é maçom, tá? Existem regras internacionais que são imutáveis. E essas regras são 25 itens que são obrigatórios de ser observados por todas as potências regulares do mundo. E uma dessas regras é o landmark número 14, que fala sobre o direito de intervisitação entre os maçons regulares espalhados por todo o planeta. Tanto que é um ato unilateral da alçada do grão-mestre da Grande Loja, mas nós aqui do Grande Oriente Ceará estamos aí publicando um decreto onde as portas do Grande Oriente Ceará estarão abertas para todos os irmãos de qualquer parte do mundo, desde que ele esteja regular. O que é ser um maçom regular? É aquele que pertence a uma loja, a uma potência reconhecida, como as 2 outras que eu falei, além do Grande Oriente Ceará, seja da Grande Loja, seja do Grande Oriente do Brasil. Todos eles serão bem-vindos às nossas lojas maçônicas, tanto da capital como do interior, sem nenhuma restrição. Então, eu quero deixar bem claro para todos os nossos irmãos das lojas do interior e da capital, e também das outras potências co-irmã, que todos serão bem-vindos, tá? Todos serão recebidos. Aqueles que já nos visitaram, que gostam da nossa convivência, repitam essas suas visitações, independente do que vocês resolvam o problema doméstico de vocês. Vocês devem obediência ao grão-mestre de vocês. Mas aqui no Grande Oriente Ceará, como nós temos a nossa autonomia, tá? Então nós não podemos fechar a porta para os irmãos regulares, até porque seria um descumprimento ao landmark número 14, como eu já citei. E estão de coração aberto, né? Com o coração, a alma, peito, braço, tudo para receber com maior carinho, com maior amor. E eu tenho certeza, se eu não estiver aqui presente, o nosso grão-mestre adjunto, o nosso irmão Luiz Crescêncio Pereira, vai estar aqui para recepcionar. Vem já, meu irmão. Vamos convidar esse irmão para vir tomar um cafezinho aqui conosco. Olha aí, Luiz. E só complementando, Bergson e meus irmãos já sabem também, e os que estão nos assistindo, eu sempre digo, conversando com o Josemildo, que o que existe na maçonaria é uma divisão administrativa. Né? Nós pregamos a união, nós pregamos um trabalho conjunto, nós pregamos o bem da comunidade, né? E a liberdade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, qualquer coisa contra isso, a gente, de certo modo, embora respeitando a posição de outrem, mas nós não podemos ir contra. E muito bem disse o nosso soberano grão-mestre, Josemildo, nós estamos aqui de braços abertos, nós estamos aqui com uma fraternal união para que sejamos visitados, sejamos procurados para a gente pôr em prática a verdadeira maçonaria. E permita o grande arquiteto do universo
que nos possibilita essa grande oportunidade, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, no dia a dia, Bergson. Por conta de que, eu digo também, a nossa sociedade, o cidadão, nunca precisou tanto da maçonaria como está precisando hoje. Nós estamos precisando de homens livres e de bons costumes. E isso, com certeza, a gente encontra aqui no GOSSE, no Grande Oriente do Ceará. Nós encontramos na nossa co-irmã Grande Loja e com certeza também nos nossos irmãos que são filiados ao Grande Oriente do Brasil. Muito bem, nosso grão-mestre adjunto. E eu fiz até questão de colocar em pauta para que fosse bem explicado, porque às vezes as pessoas que não estão sabendo, nossos irmãos mesmo, e os nossos participantes, por curiosidade, como disse o nosso grão-mestre José Mildo, que não seja assim um entendimento contraditório, né? Algo que nós sempre falamos, pregamos, e vendo tal acontecimento, às vezes pode ter o seu entendimento, vamos dizer assim, de forma negativa. Mas qualquer semelhança é só mera coincidência. Permitir, meu irmão, se você permitir, eu faria um complemento aí. Nessa questão da suspensão provisória, que eu digo, nas próprias palavras, repito, do nosso sereníssimo grão-mestre, qual nós temos o maior carinho, respeito, fomos até ele conversar e tal, e nos recebeu com uma cortesia bastante aconchegante, com o maior carinho, respeito, tomamos aquele cafezinho. E o que acontece é o seguinte, é que algumas pessoas que não interpretam bem aquilo que a gente faz e pensam que a gente está atropelando algumas normas e se sente desconfortável com aquilo que o Grande Oriente do Ceará, na pessoa do grão-mestre José Milton Pinheiro, que eu que sou responsável por assinar tudo, tá? Estamos deixando um clima de desarmonia na própria Grande Loja. E nas palavras dele, ele quer nos dar a liberdade da gente trabalhar sem necessidade de estar dando satisfação, até porque nós temos essa autonomia, como foi dito aqui. Sim. Nós temos a liberdade administrativa, mas não deixamos de ser irmão maçom. Como você também citou agora, ó, com bom e com suave viver unidos os irmãos. Isso é o Salmo 133. Aí vocês que acham que nós não lemos a Bíblia, ninguém trabalha uma reunião sem ler um versículo bíblico, tá bom? Então, infelizmente, alguns venerados ou delegados que exigiram um posicionamento do nosso sereníssimo grão-mestre, tá? Dizendo que alguns procedimentos do Grande Oriente do Ceará não condiz com a vontade deles, como se nós estivéssemos quebrando as regras ali estabelecidas. Eu não recebi nenhum fato concreto por parte dele e, como ele mesmo disse, se eu fui lá atrás de fato ou nome, ele não iria dizer. Então guardou para si, é um direito dele de preservar. Uma coisa eu digo para os nossos obreiros e para qualquer pessoa que estiver nos assistindo: estamos com a nossa consciência tranquila, com o nosso trabalho dentro dos princípios legais da maçonaria, da liberdade, igualdade, fraternidade, e dando cumprimento a todos os nossos landmarks. Inclusive, quando fomos acusados de quebrar o landmark 18, tivemos que anular uma iniciação, sem entrar em detalhes, só para poder voltar ao cumprimento geral do que determina os landmarks. E o 14 é nosso que eu digo, da maçonaria universal, porque quando a gente entra na maçonaria, a gente não escolhe nem loja e nem potência, a gente entra para uma família universal, tá? Então ninguém é dono da maçonaria ou manda mais do que os outros. E estamos fazendo o nosso trabalho, se Deus quiser,
é o legado que eu quero deixar aqui para os nossos irmãos, para o meu futuro sucessor. É isso que eu tenho a dizer e desde já vou me despedindo aqui. Eu vou passar aqui, mas antes da gente fazer isso aí, bem esclarecido, espero que todos tenham entendido todo essa explicação aí, porque é justamente para que não fuja do objetivo maior, que é o trabalho e união, certo? Agora, para darmos já só um pequeno toque antes dos finalmente, meu mestre adjunto, tem mais alguma coisa com relação ao trabalho de Brasília? Você queira colocar? Vai ter alguma viagem agora recente? Tem mais Não, nós vamos continuar o assunto, discutindo o assunto a nível estadual, né? Mas gostaria também de deixar já no final dessa nossa participação que a atuação do canal GOS, a atuação do Grande Oriente do Ceará, dentro em breve será mais amplo, né? Que a gente vem conversando. Sim, esperamos. Nós vamos trabalhar para que impere no nosso estado e quiçá em todo o Brasil a cidadania. Principalmente com relação ao esclarecimento do direito do cidadão. Você que está nos assistindo, aguardem que dentro em breve nós iremos trazer esse novo quadro para a nossa conexão GOS. A cidadania ao cidadão com todo o seu direito, com toda a sua informação. Porque, soberano irmão, na minha área, a área de previdência no mundo profano, a gente sabe que muitos irmãos nossos, quando eu falo irmãos nossos é no sentido amplo, deixam de ter um direito por falta de conhecimento. Pronto, nas considerações finais, agora passo para o nosso grão-mestre, para os nossos telespectadores, aí, nossos ouvintes. Deixar aqui meu abraço fraterno a todos os nossos irmãos, um beijo no coração para todos aqueles que nos acompanham aqui nesse canal GOS, no programa tão bem apresentado pelo nosso irmão Bergson Carvalho. E também dar uma sugestão, meu irmão, por que não no próximo programa não fazer uma entrevista exclusiva com o nosso eminente grão-mestre adjunto, que é um advogado especialista nesse caso de aposentadoria, direito previdenciário, então que fizesse uma exclusiva com ele. Eu acho que seria de utilidade pública. Atenção, não só produção, olha aí, escuta a produção, se liga aí, viu? Não só para os nossos obreiros, mas para todo o povo que nos acompanha. Então fica aqui a minha sugestão e vamos aguardar. E assim será feito. Então, lembrando a vocês agora que nos assiste, não esquecer, tá passando aqui a tarjazinha, acessar aqui as redes sociais, tá certo? Nossas redes sociais, interagir conosco, isso, dando o seu like, tocando o sininho e nos assistindo sempre. Agradecendo já desde já ao nosso grande arquiteto do universo por nos permitir, nos proporcionar esse momento maravilhoso e que podemos aqui nos pronunciar e explicar, tá certo? Levar para vocês o que está acontecendo dentro da maçonaria, principalmente dentro do nosso GOS Comab, que é o canal. E o programa Conexão GOS volta na próxima semana, às 21 horas. Conto com a sua honrosa audiência. E vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. E uma ótima noite a todos. Amém. Que assim seja. Que assim seja.